Olá a todos, aqui Marcelo, editor do site e do canal O Priorado, e hoje eu quero trazer um conteúdo bem interessante para você sobre a Golden Dawn, ou a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Talvez uma das ordens iniciáticas mais importantes da história, onde estiveram figuras lendárias, como Aleister Crowley e Samuel Linden Mathers. Tá bom? Então, fica com a gente que nós vamos falar sobre essa ordem hermética no vídeo de hoje. Como alguém interessado na história do ocultismo e do esoterismo, eu te convido a mergulhar nos bastidores de uma das mais intrigantes sociedades iniciáticas dos últimos séculos, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, também conhecido como Golden Dawn e simplesmente Aurora Dourada. A Golden Dawn e seus nós no pensamento ocultista. A Golden Dawn é um dos nós da intrincada teia da corrente subterrânea do pensamento ocultista. É incrível como muitas teorias conspiratórias, sociedades secretas e ordens iniciáticas convergem em alguns pontos, formando esses nós. Outro desses nós, por exemplo, é a figura de Abbot Johann Trithemius, um ocultista renascentista que escreveu obras cifradas como Estenografia e Poligrafia. Trithemius, como é mais conhecido, aparece em estudos de nomes importantes do ocultismo, como John Dee e Aleister Crowley. Vamos falar de todo mundo aqui no canal ainda. Sendo que Eliphas Levi, um dos nomes mais influentes das ciências ocultas, que a gente já falou recentemente aqui no canal sobre ele, credencia o Abba de Trithemius como o maior mago dogmático da Idade Média. E ele ainda completa dizendo que, em magia, foi o mestre dos mestres e também o mais sábio dos adeptos. Dizem que muito do MKUltra, projeto misterioso da CIA, vem das pesquisas em ocultismos desse tal Trithemius. Afinal, ele foi um dos pioneiros a sistematizar pesquisas acerca do controle da mente de modo remoto. Mas hoje vamos seguir outro fio dessa teia que envolve Trithemius e levará até a Golden Dawn. Hoje eu não quero seguir do nó do Trithemius até o MKUltra, isso vai ficar para outro dia. Eu quero seguir do Trithemius e chegar até a Golden Dawn, a ordem iniciática da Aurora Dourada. E se você quer aprofundar um pouco mais nesses assuntos, eu te indico o primeiro livro, História da Magia, do Eliphas Levi, tá? Um livro importantíssimo para você entender todos esses meandros do ocultismo e do esoterismo. Tá? As origens da Golden Dawn, e agora você vai entender por que nós começamos lá na Idade Média com Abbot Trithemius. Lembra que ele escreveu o tal do Poligrafia? Quando esse livro caiu nas mãos de William Wynne Westcott, em 1887, um membro da Societas Rosicruciana in Anglia, ou seja, Sociedade Rosacruz dos países anglo-saxões, e da Sociedade Teosófica de Helena Blavatsky, ou seja, ele era membro dessas duas sociedades, ele se juntou a Samuel Liddell MacGregor Mathers e William Robert Woodman, ambos ligados à mesma Sociedade Rosacruciana, para decodificar o texto cheio de referências à Cabala, arcanos do tarô, astrologia e ao ocultista francês Eliphas Levi. Obviamente, os três não tiveram acesso ao manuscrito original do Trithemius. A versão que tiveram acesso era intitulada Cipher and Mass e ela trazia o endereço de Anna Sprengel em Stuttgart, na Alemanha. Ela seria a líder de uma sociedade secreta intitulada Golden Dameron, e dizia ter contato com os chefes secretos do mundo espiritual. E quando você chega nesse ponto, você sabe que aqui você tem dois perigos. O primeiro, você pode estar falando com os chefes secretos do mundo espiritual, da parte, digamos assim, não tão legal do caminho da mão esquerda, ou então os chefes secretos do mundo espiritual da luz. O que eu acho um pouco complicado, porque os chefes espirituais da luz eles são muito ocupados para ficar perdendo tempo com esses caras. Mas pode ser, por que não? Uma coisa não exclui a outra. Após decifrar o manuscrito, tem essa, gente? Nessa época, esses manuscritos eles eram escritos em código. Então, por exemplo, para quem não tem a instrução, ler esse tipo de livro não significa nada, você não vai entender nada. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei, por exemplo, o Zohar, o livro dos esplendores, eu não entendi nada do que estava escrito lá. Eu parei nas primeiras 5 páginas. Aí depois, com o tempo, depois de muita experiência, depois de lendo, estudando muita coisa, você começa a entender a simbologia da escrita e vai percebendo que as interpretações têm várias camadas. Então esse trio pegou esse Cipher MS e foi decifrar.
e após decifrar o manuscrito, o trio recebeu o título de Adeptus Exemptus, traduzindo o nome da ordem como Ordem Externa da Golden Dawn. O templo Isis Urania, em Londres, foi fundado em 1888 com 51 membros que se dedicavam à prática ritual e estudo dos ensinamentos contidos nesse Cipher MS. É interessante lembrar que nessa época, na Europa, vivia-se um boom de esoterismo, ocultismo, espiritualismo, lógico, dentro das classes mais altas, né, ali do pessoal, vamos colocar assim, classe média para cima, né, que tinha tempo para ficar estudando essas coisas, tá? Então, essa foi uma época muito prolífica. Então, entre essa segunda metade do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, a gente pode colocar assim, teve muito esse sentimento de estudar o ocultismo, estudar o esoterismo, espiritualidade, tá? O espiritismo começou nessa época com os livros do Allan Kardec, tá bom? Então, era uma época que estava borbulhando esses estudos, ok? E até para você entender esse caminho, eu indico sempre necessário História do Esoterismo Mundial, da Atlântida aos Dias Atuais, do Hans-Dieter Lemberger. Talvez esse seja o livro que eu mais indico aqui no canal, porque eu acho que todo mundo que quer estudar esoterismo e ocultismo tem que começar por esse livro. Esse livro vai te mostrar como as coisas começam, como elas caminham e por que nós estamos onde estamos hoje. Além disso, ele vai te dar algo que é muito importante para quem começa a trabalhar nesse mundo, que é uma rota a ser seguida, o que você precisa estudar, o que você precisa dar atenção e o que você pode deixar para lá. Tá bom? Se você tiver um olhar crítico para a leitura, você vai conseguir fazer isso. O link do livro está na descrição para você. Agora que nós já sabemos como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou a Golden Dawn, foi fundada, vamos entender como ela funcionava um pouco. A Golden Dawn era dividida entre a Ordem Externa, que existiu sozinha nos primeiros 4 anos de sua existência, e a Ordem Interna, com existência registrada desde 1892, e dentre seus primeiros membros estavam William Butler Yeats, importante poeta, dramaturgo e místico irlandês, e Arthur Edgar Waite. Reunindo ritos e ensinamentos do antigo ocultismo como releituras à luz da ciência, a Golden Dawn proclamava-se a sucessora dos ensinamentos de Christian Rosenkreuz, o mentor da Sociedade Rosa Cruz. Então, a Ordem Hermética da Aurora Dourada se apresentava como a forma moderna do hermetismo, tá? Ela se apresentava dessa forma. A ordem era a forma moderna do hermetismo. E segundo eles eram a fusão do ocultismo com a ciência. E aí é outra coisa que é muito comum dessa geração de estudo em ocultismo e esoterismo. Eles queriam estudar o ocultismo, mas como método científico. Esse, inclusive, vai ser o lema de uma ordem criada pelo Aleister Crowley, chamada a Ordem da Estrela de Prata. Nós vamos falar mais pra frente sobre ela também. Então, é por isso que essa ordem é tão importante nesse momento para o ocultismo no mundo. Eles vão resgatar esses ensinamentos dos Rosacruzes, que ao longo da história passou por períodos de silêncio, né? Tanto é que ela vai ressurgir de novo, a Ordem Rosa Cruz, ela vai ressurgir de novo com força nos Estados Unidos, né? Através do Harvey Spencer Lewis, tá? Que vai reestruturar essa ordem iniciática, mantendo nela todos os elementos essenciais do caminho iniciático místico derivado dos movimentos Rosacruzes do século XVII. Tá? Então, até esse renascimento da Ordem Rosa Cruz, através do Harvey Spencer Lewis, pela fundação da AMORC, né, Antiga e Mística Ordem da Rosa Cruz, em 1915, tá? Era a Golden Dawn que era a representante do hermetismo, digamos assim, dos ensinamentos Rosacruzes, nesse início de retomada do pensamento ocultista, tá? Então, é por isso que ela é tão importante. E esse molde da ciência junto com o ocultismo, junto com o esoterismo, foi um molde que atraiu os pensadores iluministas. Lógico que na Golden Dawn também existiam óbvias influências de Helena Blavatsky e Eliphas Levi,
e ligava-se às outras ordens secretas, como a Skull and Bones e as germânicas Thule e Vril, que tinham fortes ligações com o ocultismo nazista, como a gente já viu em um dos textos aqui do site, tá? Que eu não sei se eu vou trazer por hora, mas eu vou deixar linkado o texto na descrição para você. Ou seja, eles não tinham, assim, nessa época você não tinha um crivo com quem você ia se associar, entendeu? Em menos de uma década de existência, a Golden Dawn já possuía templos em outras cidades europeias. Então, ela foi uma ordem que cresceu muito rápido, tá? E também em número de membros. Muito por causa desse caráter de misturar o ocultismo com o método científico. Tratar o ocultismo pelo método científico, tá bom? Que naquela época do iluminismo fazia muito sentido, era um gatilho mental bem importante. E se você quer aprofundar um pouco mais na ordem, né, na Golden Dawn, um pouco mais da história e quais eram os ensinamentos, eu indico para você esse livro aqui, ó, Golden Dawn, Aurora Dourada, um guia completo dos rituais e ensinamentos da ordem esotérica, escrito pelo Israel Regardie. Esse nome é um nome muito importante para a ordem Golden Dawn, porque ele tem ligações aí muito fortes com essa ordem. Mas se vocês querem saber o que a Golden Dawn ensinava, eu vou indicar para vocês esse curso aqui, ó, Hermetismo, os princípios que regem o universo. E aí eu vou deixar esse videozinho para vocês assistirem depois, vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem atrás, e vou mostrar o que vocês vão aprender nesse curso. Você vai aprender as leis que regem o universo e como elas afetam sua vida e tudo à sua volta, os princípios de uma doutrina filosófica milenar que influenciou diversas culturas, e vai poder aplicar na sua vida cotidiana técnicas capazes de transformar a sua forma de ver a vida. Este curso é um excelente ponto de partida para todos aqueles que buscam se aprofundar na busca do autoconhecimento e da compreensão de sistemas mágicos. E esse curso vai fazer isso oferecendo não só uma sólida base teórica sobre os conceitos filosóficos milenares do hermetismo, assim como uma série de aplicações práticas desses princípios para que você possa transformar sua forma de enxergar o mundo e, por consequência, de tudo à sua volta. O que você vai aprender nesse curso? Os princípios e conceitos, você vai aprender o mentalismo, transmutação mental e física quântica, hermetismo e ciência, você vai aprender vibração e atração, lei da causa e efeito, princípio da correspondência, polaridade e gênero, ritmo e neutralização, que eram todos tópicos ensinados na Golden Dawn. Basta você clicar em qualquer um desses botões aqui, quero me inscrever no curso, e você será redirecionado para esse curso que te ensina exatamente o que a Golden Dawn ensinava para os seus membros. Tá bom? E você ainda vai ter um bônus especial. Além de todo o curso, você vai poder tirar dúvidas. Você tem aula ao vivo, gravada com o Léo Lousada, que é o instrutor desse curso, explicando mais detalhes sobre o hermetismo e tirando as dúvidas de alunos do curso. Tá bom? Então você pode inscrever-se hoje com uma oferta de acesso vitalício com o link que está colocado na descrição. Bom, agora que a gente já sabe como que a Golden Dawn foi formada, como que ela funcionava, qual era a proposta dela e o que ela te ensinava, eu quero falar sobre duas figuras muito importantes da ordem. A primeira, Samuel Liddell MacGregor Mathers. Bom, o que aconteceu com a ordem a partir de então? Vamos falar um pouquinho mais centrado com o Samuel Liddell MacGregor Mathers, que era muito importante para a ordem. Tá? Tem dois personagens que são muito importantes para a ordem, um é ele. Contudo, em 1891, foi comunicado por um assistente a morte da Anna Sprengel, que era a pessoa, né, que era a ocultista que teria a ligação com o tal dos chefes do mundo espiritual que guiava a ordem. E o fim de qualquer comunicação dali por diante. Esse evento gerou desconfianças acerca da autenticidade da existência de Anna Sprengel, que assinava como Soter SDA, Serpens Dominabitur Astris. A Soter é um termo para irmão, né? Tem Soter para irmã, desculpa. Soter e Frater, tá? Irmão e irmã. A partir de então, mesmo com essa desconfiança, né, dessa ligação com a tal da Anna Sprengel, o Samuel Mathers se destaca no comando da Golden Dawn, adaptando praticamente sozinho os rituais mágicos usados na ordem interna, sendo esse o marco inicial de seu contato com os chefes secretos, considerada como energia ou um conceito e não seres viventes. Então o que acontece? A partir desse momento, o Samuel Mathers ele se personifica como o líder intelectual, espiritual da ordem. É ele que vai fazer agora o que a Anna Sprengel fazia, tá? Então ele adapta os rituais mágicos
da ordem interna. Lembra que a Golden Dawn tem duas ordens, a externa e a interna, e entrar no círculo interno é muito difícil, né? E isso vai causar uma cisão na ordem, tá bom? E ele agora tem esse papel muito importante. Mas algumas pessoas não estavam satisfeitas dentro da ordem, principalmente dentro desse círculo interno. Em 1897, o Westcott, que era alguém que estava com o Samuel Mathers desde o início, se desliga da Golden Dawn, deixando-a nas mãos de Mathers, que já comandava o templo Hathor em Paris e exigiu submissão absoluta dos membros da ordem interna. Afinal, ele era o único elo dos adeptos com os chefes secretos. Então, com a saída do Westcott, o Samuel Liddell Mathers se torna o líder, o comandante da Golden Dawn. Era ele que mandava e desmandava, com a suposta alegação de que ele era o único que tinha ligação com os chefes secretos do mundo espiritual. E aí entra em cena o nosso rebelde Aleister Crowley. Não há como negar que o membro mais ilustre da Golden Dawn também foi o pivô de sua queda. Aleister Crowley ingressou na Golden Dawn em 1888 com o nome iniciático de Perdurabo após ser iniciado na obra de Mathers pelo amigo George Cecil Jones. A forma como Crowley se desenvolveu até chegar à Golden Dawn foi detalhada numa biografia que a gente escreveu para ele aqui no canal, aqui no site. Eu vou deixar linkado para vocês, tá? Então, ele não chega lá como alguém ignorante no ocultismo e no esoterismo. Ele já chega lá como alguém minimamente versado, né, em magia, em ocultismo, tá? Em hermetismo. Aquilo não era um mundo novo para ele. Tudo bem? Bom, a normalidade dos adeptos da ordem decepcionou Aleister Crowley, que era uma figura, digamos, de gostos peculiares, tá? Mas ele focou nos estudos esotéricos de modo que sua evolução na ordem externa foi vertiginosa. E ele jaquitava-se do seu rápido galgar de degraus, ou seja, ele foi sendo iniciado nos graus, nos níveis da ordem muito rápido, porque ele era muito inteligente e para ele o ocultismo, o esoterismo, a magia era algo muito natural, tá? Ele era um gênio da arte. O problema é que a polaridade que ele empregava não era assim tão boa. Tanto é que ele vai mudar muito a forma com que os sistemas mágicos vão ser feitos no século XX. Então, ele tinha essa genialidade para essa arte ocultista, então ele vai evoluir muito rápido na ordem. Crowley foi um prodígio dentro da Golden Dawn, sendo que em maio de 1889 já havia completado o círculo externo e ansiava por entrar no círculo interno. Olha, ele entrou em 1888 na ordem. Um ano depois ele já tinha completado todas as iniciações do círculo externo. Enquanto saciou sua sede por conhecimento, Crowley ignorou todas as incongruências que cercavam a Golden Dawn. Mas quando sua vida libertina começou a atrapalhar sua entrada na ordem interna, sua postura mudou. E aqui é quando eu digo que é por isso que eu disse que ele tinha gostos peculiares, para dizer o mínimo. Para adentrar ao círculo interno, Aleister Crowley deveria ser aceito pelo seleto grupo de pessoas que formavam essa parte da Golden Dawn. E isso vai causar uma guerra dentro da ordem da Golden Dawn a partir de agora. Essa parte é muito bem contada nesse livro excelente do Johann Reis, que chama Aleister Crowley, a biografia de um mago. Esse livro é excelente, o link dele está na descrição. Se você quiser ter uma biografia do Crowley não enviesada, porque a maioria das biografias do Crowley elas são enviesadas pela figura, pelo estereótipo que ele se tornou, tá? Essa daqui não, essa é uma biografia que foge de estereótipos, tá? E conta realmente o que ele era, o que ele fez. E essa parte dele na Golden Dawn é uma das melhores partes do livro, muito bem explicado, muito bem detalhado. Então tá aí a dica para vocês. Vamos contar um pouquinho de como foi essa guerra lá dentro agora. A guerra dentro da Golden Dawn. Na verdade, Perdurabo, como Aleister Crowley era conhecido na ordem, nunca se importou com a existência ou não da tal da Anna Sprengel, mas sim em absorver o máximo de conhecimento, principalmente sobre rituais. Ou seja, ele estava pouco se importando com como os rituais eram trazidos, né, a ligação que a ordem tinha com esses supostos chefes do mundo espiritual. Ele queria simplesmente estudar os rituais. O Crowley era um mago, ele queria saber como fazer os rituais. E a gente tem que pensar que nessa época a informação
não era algo tão disseminado como hoje. Você não podia entrar numa biblioteca em Londres na época e ter acesso ao que você quisesse. Não, você precisava entrar numa ordem dessa. E para ele, que queria esse conhecimento, na cabeça dele, a ordem interna é onde estava o que ele queria saber. E eles não deixavam ele entrar na ordem interna. Para adentrar o círculo interno, Crowley recorreu ao amigo Alan Bennett, pupilo de Samuel Mathers. A recusa oficial de sua inclusão no círculo interno foi feita em 1899, marcando uma desavença que direcionaria a Golden Dawn para sua maior turbulência, ou seja, foram muitos anos de tentativa dele. Em 1900, Crowley se dirige a Paris, onde existia um segundo polo da Golden Dawn, capitaneado por Mathers, com o intuito de ser admitido no círculo interno. Samuel Mathers o inicia pessoalmente no círculo interno da ordem, conferindo-lhe 2 títulos de uma só vez e provocando a cisão com o polo londrino. Ou seja, lá no polo londrino, que não era onde o Samuel Liddell Mathers estava, que era onde o Aleister Crowley estava, ele queria entrar no círculo interno da ordem e os membros lá não deixavam. Então o amigo dele conseguiu que ele fosse iniciado pelo próprio Mathers em Paris. E isso rachou a Golden Dawn, tá? O polo londrino e o polo parisiense. Não obstante, em abril daquele mesmo ano, 1900, Mathers nomeia Crowley como seu representante na ordem interna de Londres, desencadeando brigas e discussões, até que Crowley se cansou e abandonou a Golden Dawn. Mas não foi assim. Não foi assim tão simples, não. Na biografia do Crowley que eu indiquei para vocês, conta direitinho essa parte e é bem interessante. Se você gosta de uma treta, é bom você ler. Se tem uma coisa que é boa, é treta de ocultista. Treta de ocultista são as melhores que existem. Então observe, olha só o que aconteceu. O Crowley não tinha como ser inserido no círculo interno da ordem em Londres. Ele foi para Paris, o Mathers o iniciou no círculo interno da ordem e ainda colocou ele como o seu representante oficial na parte londrina. Ou seja, agora o Crowley iria, além de estar na parte interna, ele era representante do chefe da ordem no mundo todo, lá dentro, junto com quem não queria ele lá. Ou seja, um ambiente agradabilíssimo. Tanto que existe uma suspeita de que Crowley teria roubado alguns volumes da biblioteca da Golden Dawn e que mais tarde seriam base para seus estudos esotéricos. Mas não existem provas disso. No auge da cisão da ordem entre os templos de Londres e Paris, tendo Crowley no centro de tudo, a história da gênese da Golden Dawn ser falsa ganhou força. E em 1901 a ordem se tornou um caos e sinônimo de fraude e patifaria para o grande público. Ou seja, o Crowley chegou, bagunçou todo o coreto, tocou fogo na ordem, pegou os livros que ele queria, foi embora e a ordem acabou um ano depois. Tá? Com acusações de que a tal da Anne Sprengel nunca existiu e que eles não tinham nenhum contato com o tal dos chefes do mundo espiritual. E antes de concluirmos a nossa viagem sobre a Golden Dawn, eu deixo aqui para você o livro A Chave dos Grandes Mistérios, segundo Enoque e Abraão, Hermes Trismegisto e Salomão, do Eliphas Levi, um livro muito importante se você está querendo mergulhar nessa parte do esoterismo, do ocultismo, da magia, enfim. É um livro indispensável para você ler e, obviamente, estudar, tá bom? Conclusão. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, sem dúvidas, foi uma ordem iniciática importante nos séculos XIX, XX e XXI, sendo que suas ramificações se estendem a vários países da Europa. Ela ainda existe. Com a existência conhecida desde o fim do século XIX, suas reais intenções, se é que elas existem, permanecem obscuras. Mesmo que oficialmente ela não exista mais, mas eu te garanto que ela existe. Alguns conspirólogos inclusive elencam a Golden Dawn moderna como parte do plano para estabelecer a tal da nova ordem mundial. Aí já estão partindo para a teoria da conspiração. Mas existe essa teoria. Aquela velha história, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Ao olhar para a trajetória da Ordem Hermética da Aurora Dourada, percebo como a história dessa sociedade iniciática mistura rituais mágicos, disputa de poder e personagens icônicos do ocultismo moderno. Suas conexões com outras ordens, sua relação conturbada com figuras como Aleister Crowley e os mistérios que cercam Anna Sprengel tornam esse legado ainda mais fascinante. Agora convido você que também se interessa pelo assunto a comentar aqui embaixo suas impressões, teorias e dúvidas sobre a Golden Dawn. Compartilhe esse vídeo, o nosso artigo, cujo link está na descrição,
com outras pessoas que possam se interessar por esses temas e ajude a explorar o conhecimento sobre uma das sociedades secretas mais intrigantes da história recente. E aqui eu vou deixar sugestões de alguns artigos para vocês lerem. Primeiro, Maçonaria, do Templo de Salomão à Nova Ordem Mundial, onde eu te conto a história da maçonaria. Aleister Crowley, o Arauto da Telema, a filosofia do novo Eon. E aqui é a nossa biografia sobre o Aleister Crowley. Fraternidade Rosa Cruz, História, Filosofia e Simbolismo. Aqui eu te conto a história, as lendas, a história, a filosofia e o simbolismo dos Rosa Cruzes. Astrum Argentum, ou a Ordem Iniciática da Estrela de Prata, que é a ordem que o Aleister Crowley funda depois que ele sai da Golden Dawn, depois que ele explode a Golden Dawn e sai dela. Hermes Trismegistus, o grande sol central do ocultismo, que já tem vídeo aqui no canal também. E Aleister Crowley e o Rock and Roll. Acredite se quiser, existem inúmeras bandas influenciadas pelo Crowley, e nesse artigo eu elenco algumas bandas e músicas que foram inspiradas pelos seus ensinamentos, pelos seus livros, enfim. Tá bom? Então vou deixar todos esses artigos linkados para vocês na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá e se instruir um pouco mais. Lembrem-se, leitura é sempre bom, conhecimento é essencial. Então era isso, abraços e até a próxima. Vou deixar aqui para vocês o vídeo do Hermes Trismegistus.